Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos começar mais um devocional, mais um dia aí que o Senhor está nos entregando, uma dádiva, um presente. Vão chegando, bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Vamos chegando, bom dia, Deus, seja bem-vinda, querida. Vamos começar mais um devocional, mais um momento na presença com Deus, aprendendo mais da sua palavra, daquilo que Ele tem para nos ensinar, né? Deus sempre tem coisas maravilhosas para nos entregar. Amém? Bom dia, William. Seja bem-vindo, querido. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Kelly. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? O som tá bom? Vão confirmando aí para que a gente possa começar, né? Mais um dia aí, como eu sempre falo, esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Bom dia, Elaine. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Que Deus os abençoe grandemente. Queridos, hoje vamos falar sobre obtendo grandes conquistas, né? E com Deus podemos conquistar grandes coisas na nossa vida. Com Deus podemos alcançar grandes coisas. E em Deus tudo podemos. Deus é um Deus que ama nos abençoar. Amém? E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como participar dessas grandes conquistas em Deus, né? O ser humano, por natureza, ele sempre tem a tendência de querer mais e mais, é natural, mas precisamos conquistar através de Deus, porque as coisas que vêm através de Deus, que recebemos através de Deus, sempre nos abençoa, nos faz amadurecer espiritualmente, nos faz crescer. Amém, queridos? Vamos chegando. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje eu quero iniciar o devocional com vocês lendo um livro que pouquíssimas pessoas leem, né? Que é o livro de Zacarias. Mas o livro de Zacarias e principalmente esses versículos que eu vou ler para iniciarmos o nosso devocional tem muito a nos ensinar, principalmente se tratando de conquistar grandes coisas em Deus, né? Tô vendo aí o coraçãozinho subindo, vamos aí tocar no coração, né? Quanto mais coraçãozinho subir, mais essa live vai ser divulgada aí e essa palavra espalhada, né? Essa palavra de esperança para o maior número de pessoas. Queridos, Zacarias capítulo 4, versículo 6 em diante. Zacarias capítulo 4, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Preste muita atenção nesses versículos que a gente vai ler. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus. Abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas que estão aí comigo, junto comigo,
não conheciam esse versículo, não leram ainda essa porção da palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar de Zorobabel, que é um personagem pouco conhecido da palavra de Deus, né, da Bíblia em si. Muitas pessoas não conhecem essa história, mas é muito usado. Ele foi um homem muito usado e abençoado por Deus. E hoje eu quero falar algumas lições que a gente pode extrair desses versículos para a nossa vida. Sabe, queridos, Deus é capaz de realizar coisas maravilhosas. Deus é capaz de criar grandes coisas para a nossa vida. Sabe, às vezes eu paro para pensar e vejo que a gente conquista poucas coisas de Deus porque não nos empenhamos para isso, sabe? Esperamos de Deus, não esperamos? Esperamos ser abençoados por Deus, esperamos conquistar coisas em Deus. Mas às vezes eu paro para pensar e falo, será que Deus não espera mais de nós? Será que Deus não espera mais dedicação, mais empenho de nós? Porque a nossa vida com Deus é uma vida de parceria, de relacionamento. Do mesmo jeito que esperamos de Deus, desejamos ser abençoados por Deus, queremos conquistar mais coisas de Deus, e não tem nada de errado nisso, afinal Ele é o nosso Pai. Ele tem muito, muito, muito para nos dar, mas eu tenho certeza que Ele espera também de nós. Ele espera algumas atitudes que venhamos a exercer e desempenhar para termos mais dele. Ele espera que tenhamos um coração contrito, uma mente tranquila, firmada nele. Ele espera que a nossa confiança esteja somente nele. Mas às vezes a gente não se sente preparado para conquistar grandes coisas de Deus. E o que lemos nesse versículo, vemos que Zorobabel não se sentia preparado. Então Deus usa o profeta, usa Zacarias para trazer uma palavra que mudou a vida dele. E eu sei que Deus hoje tem uma palavra que pode mudar a minha vida e mudar a sua vida, a forma de olharmos para Deus e entender que podemos ter mais de Deus através das nossas atitudes e através daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nessa passagem que lemos, Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 10, depois eu te desafio a ler isso em casa com calma, essa porção da palavra, e meditar nesse devocional que vamos fazer hoje. Nessa passagem a gente encontra pelo menos 5 passos importantes que mudaram a vida de Zorobabel. 5 passos importantes que mudaram a vida de Zorobabel, e eu tenho certeza que esses 5 passos podem nos acrescentar e nos abençoar. E eu quero compartilhar com vocês. Primeiro passo que devemos entender para conquistar grandes coisas em Deus: dependa do Espírito Santo. Entenda isso. Em tudo na sua vida, dependa do Espírito Santo. O verso 6 fica muito claro. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Você quer ser uma pessoa que conquista grandes coisas em Deus e na sua vida? Dependa do Espírito Santo. Deus entregou uma missão para Zorobabel e disse que que essa missão não poderia ser feita pela sua própria força. Ele tinha que depender do Espírito Santo. Deus disse isso porque às vezes gostamos de fazer do nosso jeito, às vezes gostamos de fazer as coisas através do nosso pensamento, das nossas ideias, do jeito que a gente quer. E geralmente quando a gente faz isso, a gente acaba lá na frente se frustrando por falta de sabedoria, por falta de agir da forma correta. Então, quer conquistar grandes coisas em Deus? Dependa exclusivamente do Espírito Santo. Ele nos guia, Ele nos mostra o caminho, Ele derrama sobre nós sabedoria. Como a palavra de Deus diz
não por força nem por violência, como lemos ali, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, queridos, que possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que a gente possa agir segundo a sua vontade. Às vezes queremos conquistar grandes coisas e nos apoiamos em outras pessoas. Queremos ajudas de outras pessoas para avançarmos na nossa vida. Não tem nada de errado nisso, precisamos ter amigos, pessoas que nos ajudam, que gostam da gente. Mas a nossa expectativa não pode estar nessas pessoas. A nossa expectativa tem que estar no Espírito Santo, tem que estar em Deus. Sabe, e Zorobabel recebeu uma tarefa que a gente leu nessa porção da palavra. E Deus disse: não dependa de ninguém, a não ser do poder do meu Espírito. Não dependa de ninguém, a não ser do poder do meu Espírito. Sabe, ele entendia que ele tinha uma obra, Zorobabel tinha uma obra para realizar. E Deus disse para ele: você fará a minha obra pelo poder do meu Espírito. Então, queridos, quer conquistar grandes coisas, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo agir. Isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual, deixar o Espírito Santo trabalhar. O próprio Jesus disse que ele ia embora e que ele precisava ir para ele enviar o Espírito Santo, aquele que nos convenceria do pecado, do juízo, e que através desse Consolador entenderíamos tudo aquilo que Jesus disse e nos ensinou. Então dependa do Espírito Santo para conquistar grandes coisas na sua vida. Deixe ser guiado por ele. Segundo passo importante que aprendemos com Zorobabel nessa lição: não olhe para as circunstâncias. Isso está no versículo 7. Eles estavam cansados, desanimados, fracos. Eles tinham grandes desafios à sua frente. E, de repente, eu me coloco na situação de Zorobabel naquele momento, e ele, de repente, deve ter pensado: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou realizar essa obra? Como é que eu vou realizar isso? Por causa dos desafios e das circunstâncias que ele estava vivendo, que ele estava atravessando. Sabe, nós queremos geralmente avançar muitas montanhas, atravessar muitas montanhas. E muitas montanhas se levantam realmente na nossa vida. Às vezes montanhas inesperadas, às vezes circunstâncias que não estavam dentro do nosso planejamento. Mas assim como o Senhor falou para Zorobabel, Ele fala para mim e para você hoje. E Ele diz sobre essas montanhas que vêm à nossa frente. No versículo 7, ele diz assim: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Olha que maravilhoso isso. Diante da dificuldade, diante das circunstâncias, o Senhor diz: quem você pensa que é para a dificuldade? Quem você pensa que é montanha? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Sabe, queridos, Deus aplana os nossos caminhos. Deus aplana a trilha que devemos seguir. Existem montanhas, existem desafios, mas Deus diz para cada um deles, para cada um desses desafios: quem você pensa que é diante do meu filho, diante daquele que eu dei uma obra para realizar, diante daquele que eu coloquei um caminho para seguir? Diante dele, você se tornará uma planície. Amém, queridos? Então não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que está diante de você. Sabe? No Salmo 34, versículo 19, o salmista declara: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Então, durante a nossa jornada, existem aflições,
mas o Senhor nos livra de todas elas. Creia, tudo que tem impedido de chegar à vitória e de crescermos, toda essa montanha que aparece na nossa frente, ela se moverá pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus que diz: quem pensas que é montanha, na vida dele se tornará planície. Então, o segundo passo que aprendemos é não olhar para as circunstâncias. Jesus disse, isso está em Mateus capítulo 17, versículo 20, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte ou essa montanha, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Quer conquistar grandes coisas na sua vida através de Deus? Não olhe para as circunstâncias. Creia, tenha sua fé ativada e fale, profetize para essa dificuldade, para esse monte, para ele sair da sua frente, porque você está passando. Você está continuando a sua jornada. Sabe, às vezes a gente tem muitas montanhas na frente, montanhas da área financeira, montanhas na área familiar, montanhas de enfermidade, crises, desânimo, tristeza. Mas o Senhor diz, montanha majestosa, quem você pensa que é? Vá embora e se tornará uma planície. Sabe, queridos, as circunstâncias às vezes nos assustam, mas temos que manter o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Dessa forma, conquistaremos grandes coisas em Deus. Como eu disse no início desse devocional, esperamos de Deus. E está certo, temos que esperar do Senhor. Nossa expectativa está nele. Mas o Senhor espera de mim e de você uma postura. E uma das posturas que o Senhor espera é que não passamos a olhar sempre para as circunstâncias, mas que possamos olhar sempre para Ele. Ele espera isso, que o nosso olhar esteja focado somente nele. E dessa forma, Ele nos ajuda a atravessar as montanhas da vida. E Ele faz cada uma dessas montanhas se tornar em nós planícies. Terceiro passo importante que podemos observar nesse texto que lemos: proclame as bênçãos do Senhor na nossa vida. Proclame as bênçãos do Senhor. Você usa a sua boca, a sua língua, para quê? Para falar das circunstâncias ou para profetizar sobre elas? Profetizar, por mais que você não enxergue a solução, por mais que você não aviste o outro lado, onde você deseja chegar, o que você fala para a situação? Há um princípio que a gente precisa entender. As nossas palavras, ela tem poder. Aquilo que falamos, aquilo que profetizamos, é fundamental para conquistarmos grandes coisas em nossa vida. Sabe, as palavras criaram o mundo. As palavras de Deus criaram o mundo. Pela palavra, Deus criou todas as coisas. Deus disse, haja luz, e houve luz. A palavra, ela tem um grande poder. E às vezes, dependendo das circunstâncias que estamos passando, usamos a nossa boca para reclamar, para falar dessas circunstâncias para as pessoas. E dessa forma ficamos num ciclo vicioso, só reclamando, só murmurando. E Deus não espera isso de nós. Deus espera que mesmo diante da tempestade, possamos declarar palavras de bênção sobre a nossa vida. As suas palavras, entendam isso, criarão um mundo dentro da circunstância. Um mundo onde você enxergará nele perspectiva, enxergará nele solução. Então, ao olhar para as circunstâncias, profetize sobre ela, profetize sobre ela.
Sabe, Provérbios 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A que bem utiliza, come do seu fruto. A que bem utiliza, come do seu fruto. Este é um ensino muito importante, queridos. O linguajar, a nossa forma de falar, direciona a nossa vida. E isso é um passo fundamental que aprendemos nessa porção da palavra que lemos hoje. Não se deixe impressionar por aquilo que você acha, por aquilo que você está vendo, por aquilo que você pensa sobre as suas circunstâncias. Mas grite, como Zorobabel: Deus abençoe, Deus abençoe. Mude as circunstâncias com essa ferramenta poderosa que nós temos, que é a nossa língua. Sabe? Olhe para a situação e diz: Deus abençoe. Olhe para o seu casamento e diz: Deus abençoe. Sabe? Olha para a sua vida financeira e diz: Deus abençoe. Olhe para os seus filhos e diz: Deus abençoe. Faça isso com todas as coisas que te pertencem. Olhe para o seu trabalho e diz: Deus abençoe. Profetize. Essa palavra Deus abençoe, ela tem um poder imenso, porque estamos declarando um Deus abençoador na vida do outro, nas nossas coisas, no nosso cônjuge, nos nossos filhos. Deus abençoe. Vemos isso no versículo 7, que Zorobabel disse: Deus abençoe, Deus abençoe. Profetize na sua vida, profetize na sua vida bênçãos. Diga para o outro sempre: Deus abençoe. É isso que Deus espera, que a nossa boca possa ser uma boca de abençoador. Abençoador das circunstâncias, abençoador das montanhas que estão na nossa frente, dos desafios. Quarto passo importante que aprendemos nessa lição hoje: não abandone o projeto que Deus tem para a sua vida. Zorobabel teve uma missão e teve um projeto e foi até o fim. Não abandone o projeto para a sua vida. Isso vemos no versículo 9 que lemos. Sabe, nunca se esqueça, Deus, Ele sempre conclui aquilo que Ele começou na minha vida e na sua vida. Ele não deixa nada pela metade. Deus é capaz de concluir tudo aquilo que Ele começa. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Eu não sei o que tem te impedido de conquistar grandes coisas em Deus, mas eu sei que Deus vai agir. E você vai dizer, no final dessa história toda, só podia ter sido Deus. A obra que Deus começou na sua vida, ela será concluída. Não atrapalhe Deus. Como lemos no ponto anterior, não atrapalhe Deus com a sua boca, com os seus pensamentos, com as suas emoções. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Deixe o Espírito Santo concluir a obra. Porque o Deus que servimos é um Deus de milagre. É um Deus que realiza todas as coisas em nossa vida. Amém, queridos? Então, não abandone o projeto que Deus colocou na sua mão. Aquilo que Deus te deu para fazer, faça até o fim. Aquilo que Deus te deu para realizar, realize até o fim. Não tente fazer isso sozinho, mas dependa do Espírito Santo, da graça de Deus, do amor de Deus, e continue marchando até concluir aquilo que Deus colocou na sua mão. Cuidado com as distrações. As distrações, elas existem e elas estão aí para desviar o nosso foco, mudar a nossa rota, mas permaneça firme em Deus. Sabe, queridos, muitas coisas existem para distrair, para tirar a nossa atenção desse projeto maravilhoso que Deus colocou na minha mão e na sua mão. Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça até o fim, com amor, com excelência, com dedicação. Foi isso que Zorobabel entendeu e ele foi até o fim. Amém, queridos? Quinto e último passo importante que podemos extrair dessa história que lemos, que está no versículo 10. Não despreze as pequenas
Às vezes Deus te deu alguma coisa para realizar e você percebe que isso é uma coisa pequena, é um projeto pequeno, mas é o primeiro passo. Não despreze as pequenas coisas. Zorobabel iniciou desprezando as coisas pequenas. Ele iniciou desprezando esses primeiros passos. Mas Deus lhe enviou Zacarias para encorajá-lo. E dessa forma, Zorobabel acreditou e alcançou grande êxito. Não despreze as pequenas coisas, pois temos um Deus grande, temos um Deus acima de todas as coisas, temos um Deus que está pronto para nos abençoar com todas as sortes de bênção. Deus está pronto, como eu falei, esperamos de Deus, é bom, mas Deus espera de nós uma postura de fé, de coragem. Não despreze os seus primeiros passos. Não despreze. Sabe, se Deus fez isso com Zorobabel, quando tudo era muito pequeno diante dele, Ele fará comigo e com você também. Sabe, o seu começo parece modesto, isso está escrito no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7. O seu começo parece modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Eu vou repetir, o seu começo parece modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Entenda uma coisa, querido, prosperidade não tem a ver só com vida financeira. Prosperidade tem a ver com todas as esferas da sua vida. Prosperidade na saúde, prosperidade no relacionamento, prosperidade no trabalho, prosperidade com os filhos. Entenda isso, prosperidade tem a ver com todas as esferas da sua vida. E por último, eu quero ler um último versículo com vocês, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 2. Olhe para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei, e tornei ele muitos. A promessa de Abraão, para Abraão, é que ele seria pai de muitas nações. Isaías disse, olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, quando ele chamou Abraão, ele era apenas um. E eu o abençoei e o tornei muitos. Ele até mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Então, não despreze o seu pequeno passo. Deus tem muito mais para te entregar. O que aprendemos hoje nesse devocional e nessa lição desse versículo que lemos, desse capítulo que lemos, tá? Em casa, com calma, leia Zacarias capítulo 4, versículo 6 em diante. O que aprendemos com esses versículos é que se você deseja participar de grandes coisas de Deus, se você deseja crescer espiritualmente, se você deseja ter uma vida mais alicerçada em Deus, não olhe para as circunstâncias. Proclame as bênçãos de Deus na sua vida. Não abandone os projetos de Deus e não despreze as pequenas coisas. Essa é a postura que Deus espera de mim e de você, para que Ele possa derramar mais e mais bênçãos sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês, esse devocional, para que você possa entender que Deus tem muito mais para nos dar, mas Ele espera de mim e de você uma postura de fé, um olhar diferente. Afinal de contas, somos seus filhos, e Ele espera dos seus filhos uma postura que tem tudo a ver com o seu Pai, que é um Deus soberano, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Amém, queridos? Vamos orar para que Deus possa continuar caminhando conosco nesse novo dia, para que Ele possa confirmar essa palavra no nosso coração e que possamos ter a coragem de crescer, de conquistar grandes coisas em Deus. Entenda, Deus tem muito mais para nos entregar, só que Ele espera a nossa postura, Ele espera o nosso agir, Ele espera a nossa escolha,
Ele espera o nosso crescimento e o nosso amadurecimento diante dele. Amém, queridos? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração junto comigo e vamos orar. Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Presença essa que nos traz paz, nos traz tranquilidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado porque através da Tua palavra voltamos a caminhar na mesma direção. Voltamos a andar no mesmo caminho que o Senhor um dia colocou diante de nós. Obrigado, Pai, porque esta manhã ela foi preparada pelo Senhor. Obrigado por nos despertar e nos trazer aqui diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento onde a Tua palavra nos ensina que tudo é possível naquele que crê no Senhor. Que todos os projetos e sonhos que o Senhor tem para nós continuam de pé. Só que o Senhor espera de mim e de todos aqueles que estão aqui comigo uma postura, um olhar diferente, um acreditar, uma fé inabalável e uma palavra, uma voz que profetiza bênção sobre nossas vidas. Oh, Pai, aprendemos que não devemos olhar para as circunstâncias. Aprendemos que devemos falar, deve sair só da nossa boca aquilo que Te agrada e aquilo que nos faz crescer. Obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra maravilhosa que vem de encontro com as nossas necessidades e com aquilo que desejamos para nós. A Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos direciona, nos corrige. Por isso, Pai, nos faça caminhar em segurança, crendo cada dia que o Senhor está conosco, nos ajudando e nos fazendo mais e mais do que vencedores, porque estamos em Ti e no Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, eu Te peço, Senhor, que esta palavra possa ser vida no coração de cada um de nós. Que essa palavra possa produzir fruto do entendimento, e que venhamos cada vez mais aprender e desejar aprender da Tua palavra. Pai, eu Te peço agora que o Senhor abençoe cada casa, cada família que está aqui online comigo. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, seus filhos, seus negócios. Ou tudo que eles fizerem hoje seja para a honra e glória do Teu nome. Oh, Pai, que eles possam falar e profetizar sobre todas as esferas da sua vida. Que o Senhor os abençoe em tudo, Pai. Que o Senhor os guie em águas tranquilas, que o Senhor transforme cada montanha da vida deles em planícies, como foi dito na sua palavra. Oh, Pai, eu Te peço, fica com eles. Continue caminhando, sustentando, dando graça e força, para que eles possam chegar no final do dia de hoje e dizer, só podia ter sido o Senhor. Obrigado, Pai. Eu Te peço também por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam sentir a mesma presença, que eles possam ser tocados pelo mesmo Espírito e que esta palavra possa ser vida no coração deles. Obrigado, Pai. Obrigado por este novo dia que está se iniciando. Que esse novo dia seja repleto da Tua graça, da Tua bênção, do Teu favor e do Teu grande amor por nós. Que possamos enfrentar os desafios de hoje com a cabeça erguida, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro, de onde vem o nosso livramento. Que possamos estar no dia de hoje alicerçados nesta palavra e sendo fortalecidos pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque nesta manhã as Tuas misericórdias se renovam e o Teu amor mais uma vez nos alcança. Eu Te peço, Pai, fica conosco, nos ajuda a continuar a caminhar neste novo dia, debaixo da Tua proteção, da Tua fidelidade e do Teu amor. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que esta palavra possa ser vida no coração de vocês, que vocês possam ter um dia hoje repleto do amor de Deus, da graça de Deus, e continue firme, porque muitas coisas Deus tem ainda para realizar na nossa vida. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Fico muito feliz da participação de vocês aí toda manhã comigo, né? Estamos caminhando aí para o 6º mês do devocional. De domingo a domingo, Deus tem me dado graça, força para estar aqui todos os dias às 6 horas da manhã, né? Eu acho que essa semana me falaram se eu poderia começar mais tarde, mas Deus colocou esse horário no meu coração, às 6 horas da manhã, e eu vou permanecer nesse horário. Eu sei que muitas pessoas acordam mais tarde um pouco, ou têm os seus afazeres mais cedo, mas quem puder, estaremos aqui junto
né, caminhando com Deus e aprendendo mais do Senhor. Amém, queridos? Força, coragem, fé e faça o que tem que ser feito. Entenda que Deus está com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós, nos abençoando e nos fortalecendo. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Lembrando que essa live ela fica gravada no meu Instagram aí, pelo menos durante 24 horas, tá bom? Quem ainda não conhece o canal do YouTube, depois que terminar essa live, vai lá no link que está na minha bio e lá você tem o canal do YouTube, onde você pode se inscrever, ativar o sininho e por lá você também consegue compartilhar todos os devocionais que temos aqui, tá bom? Eu tenho uma lista de transmissão também no WhatsApp, onde todos os dias antes de começar essa live eu faço um devocional escrito e mando nessa lista de transmissão. Então, se você ainda não faz parte dessa lista de transmissão e deseja, vai lá no link da bio lá do meu Instagram e lá você tem o link da lista de transmissão, manda um oi para mim, salva o meu contato e você vai receber todos os dias o devocional escrito, tá bom? Eu tenho certeza que você pode compartilhar com mais pessoas e vamos espalhar a esperança, gente. O mundo precisa de esperança, o mundo precisa da palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe e, se permitir, Deus assim, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe.